Graças a Deus. A leitura que eu tenho para hoje encontra-se na Epístola de Tiago, no capítulo 12, eu quero ler o versículo 19. Somente o versículo 19, mas tem uma profundidade muito grande. Mas antes de trazer um breve comentário, eu quero pedir que você se inscreva no canal. Deixe o seu like. E se tiver oportunidade, fale para outros a respeito deste canal, para que mais pessoas possam ler, aliás, ouvir, ver, aprender e ser abençoado pela palavra. Porque a finalidade todinha deste canal é para levar a palavra de Jesus, de paz, de alegria, de esperança. Então vamos ao nosso comentário, né? Então, Tiago, capítulo 2, e versículo 19. E diz assim: crês tu que Deus é um só? Faze bem, até os demônios creem e tremem. Em outras traduções, tens tu fé em Deus? Também os demônios creem e estremecem. Meus irmãos, quem são os demônios? Até hoje, não se tem uma definição correta de quem são os demônios. Sabemos que são seres espirituais, chamados espíritos imundos. Uma grande classe dos teólogos importantes dizem que os demônios são os mesmos anjos caídos. Mas outra classe também de homens importantes dizem que os demônios não são anjos caídos. Mas uma coisa é certa: há momentos que anjos caídos e demônios se misturam nos seus efeitos maléficos do que estão fazendo. Mas aqui está falando a respeito de uma fé. Crês tu em Deus? Faze bem. Em algumas traduções, também os demônios creem e estremecem. Mas os demônios não têm fé para a salvação. Então aqui está falando de uma fé intelectual. E eu vou ler agora o versículo nesta versão desta Bíblia, que é Almeida, revista e atualizada. E diz assim: crês tu que Deus é um só? Faze bem, até os demônios creem e tremem. Mas os demônios não creem para a salvação. Os demônios, eles entendem, eles aceitam, eles creem, eles sabem que existe, mas não têm fé. A fé verdadeira que leva para a transformação. A fé que leva para a obediência. É aquela fé que vem em Deus. E a palavra diz: o justo viverá pela fé, pela sua confiança, a certeza que vai se cumprir. Mas o mundo hoje, até certo ponto, vamos dizer assim, o mundo em geral, o mundo do pecado, tem essa fé dos demônios. Há conhecimento, sabe que existem. O mundo em geral, eles sabem, ou têm um conhecimento, que Jesus morreu na cruz. Mas ele não tem fé para obedecer. Não tem fé para se arrepender. É igual ao demônio. Não existe para ele mais esperança. Se são anjos caídos, ou se é uma classe de espírito imundo, eu não quero comentar nessa parte. Pouco importa. Eles obedecem aos anjos caídos, tremendo. A sua morada é lá do inferno, incomodam, vêm para perturbar os homens, para derrotar, estão sempre lutando contra Deus, lutando contra a igreja. Por isso o próprio Senhor Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Meus irmãos, quem é que sai da porta do inferno? Os anjos maus, um bocado deles estão presos. Os demônios, espíritos imundos, que incomodaram muito nos dias de Jesus. E quando Jesus está expulsando os demônios,
que estavam naquele gadareno, aquele homem de lá de Gadara. Eles pediram, olha, se nos expulsa, permite, não manda de para o abismo. Eu não quero voltar por um abismo, é bem um inferno para trancado lá. Deixa entrar nesses porcos. Eles sempre querem entrar em alguma coisa. Eles entram nas pessoas. Quantas pessoas na igreja que chegam endemoniadas. E nós oramos, os obreiros oram e libertam. E depois parece que a pessoa faz um negócio assim que está começando. Coisa tremenda, meus irmãos. É os demônios que entram na pessoa. Mas eles têm uma fé intelectual, que não é fé de salvação. Eles sabem que Deus existe. Estremecem. Meu irmão, minha irmã, já que eu falei nisso tremendo, oremos. Recebendo o poder de Deus para nos guardar dessas hostes tenebrosas de demônios, espíritos maus, imundos, que estão na terra, que não tem uma definição de quem são, como eu disse há pouco, uma classe de homens importantes, de bom conhecimento, dizem que é anjos caídos. Como estão caídos no pecado, eles são imundos. Mas outra classe também diz que são espírito mais baixo e imundo. O importante é que eles incomodaram muito no ministério de Jesus e foram expulsos. E hoje ainda incomodam. Quantas vezes nós estamos num culto e nós temos que separar alguns obreiros para ir orar por uma mulher endemoniada, pelo homem endemoniado, que às vezes está perturbando o bom prosseguimento do culto, porque faz aquele barulhão, aquele negócio todinho, e celebra para uma sala. E é uma luta para expulsar, mas Senhor dê a vitória. No nome de Jesus. Os demônios são repreendidos, mas eles não têm a fé salvadora, meus irmãos. Têm a fé só do conhecimento. Eles sabem que Deus existe. Por isso a palavra que Tiago está falando agora, para a classe de irmãos, que não queriam ter obras, boas obras. A salvação vem pela fé. Porque pela fé sois salvos por meio da graça. Aliás, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso é importante. Não é por meio das obras. Mas Tiago, irmão do Senhor, focalizou muito o que nós chamamos de testemunho. Se você é salvo pela graça, por meio da fé, essa fé tem que produzir boas obras. Então você que é crente, você está produzindo boas obras, que nós chamamos de fruto, frutificando. Não podemos ficar igual àquela árvore que estava plantada e não dava fruto. Temos que dar fruto. Se Cristo está em você, se você foi salvo pela graça, por meio da fé, você tem que produzir fruto, que às vezes é comparado com obra. Que o Senhor abençoe a todos. E eu quero orar neste momento. Pai de amor, Deus das misericórdias, abençoa todo o teu servo, todos aqueles que me veem e ouvem neste momento. Pai eterno, eu peço em nome de Jesus. Amém.